O Flamengo teve um jogo no sábado contra o Corinthians, com muita expectativa, com muita depois celebração lá no Maracanã, com alguns questionamentos ali sobre o estado de saúde de alguns jogadores também, que saíram lesionados. Para isso, o Pedro Henrique Torres chega com todas as respostas. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço aí pro Donk, pro Marra, todo mundo do Sport Center. Pois é, Flamengo teve esse breve respiro no fim de semana, conseguiu essa vitória que dá um pouquinho de calma para a equipe, né? Porque estava bem pressionada, chegou ali aos 11 pontos, terceiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, atrás de Atlético Paranaense, também do Bahia, que vocês falavam por aí. Campeonato Brasileiro tudo um pouco mais tranquilo, mas na Libertadores situação complicada, 4 pontos fora da zona de classificação nesse momento, atrás de Palestino e também do Bolívar. E o Bolívar, o líder da chave, que é o adversário de quarta-feira, 21h30, no Maracanã. Copa Conmebol Libertadores, muito importante, mas o Tite tem alguns probleminhas, porque, por exemplo, o Pulgar, com uma entorse no tornozelo esquerdo, sofreu na partida contra o Botafogo. Está fora, muito provavelmente, dessa partida, difícil que se recupere a tempo. O Bruno Henrique deve voltar, por outro lado, ele sofreu uma entorse no pé, então ficou fora do jogo contra o Corinthians, mas deve voltar nessa partida contra o Bolívar. Só que tem a questão do Pedro também. O Pedro saiu no intervalo do jogo contra o Corinthians. Ele teve tem um probleminha no adutor já há algum tempo, vem sentindo desgaste, questão do adutor na coxa direita, questão muscular, e também botou a mão no joelho. Vai ser reavaliado hoje na reapresentação no Ninho do Urubu. Aí sim o Flamengo vai ter mais uma ideia do que pode ou não utilizar nesse jogo contra o Bolívar. O Flamengo tem que respirar, respirou bastante também sob a batuta, digamos assim, do garoto o Lohan, que substituiu bem o Arrascaeta. Arrascaeta estava no banco de reserva, mas longe das condições ideais ainda, se recupera de lesão muscular, não se sabe se vai ter condições ainda para essa quarta-feira. Então o Lohan virou a grande esperança, jogou muito bem ao lado do De La Cruz, que também foi bem na partida, o Cebolinha, atacante, atuando ali pelo lado esquerdo. Tite teve um dia de respiro, os dois falaram depois do jogo contra o Corinthians, vitória de 2-0, a gente ouve ambos agora. Uma vitória que nos traz de volta a confiança, principalmente pelo primeiro tempo muito intenso que a gente fez, primeiro tempo muito bom, poderíamos ter tido ali uma larga vantagem também para reconectar time e torcida, né? A gente sabe que a cobrança aqui no Flamengo é muito intensa. Retomadas por vezes acontecem. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Ele tem uma fase que ela vai oscilar dentro de um parâmetro para que ele chegue e se fortaleça. Tá, então, estão aí Cebolinha e também o Tite nessa loucura do Flamengo, né? Vive um momento de crise, teve protesto, mas é terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, só que vive esse momento de drama, tem de vencer o Bolívar na quarta-feira no Maracanã. Mari. Ai, negrão! O reencontro com o ex depois de 15 anos. E justamente no momento em que o atual casamento não vive boa fase. A semana foi de pressão, protestos e até pedido de separação por uma das partes. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Ele tem uma fase que ela vai oscilar dentro de um parâmetro para que ele chegue e se fortaleça. A cada momento, a cada adversidade se fortalecer. Depois de 2 jogos, o Flamengo voltou a vencer. Momento perfeito para acalmar os ânimos no clube. Diferente das últimas partidas, o torcedor parece convencido com o desempenho. E o elenco saiu aplaudido do Maracanã. Uma vitória que nos traz de volta a confiança, principalmente pelo primeiro tempo muito intenso que a gente fez. Primeiro tempo muito bom. Nada como ir além de uma escalação e acompanhar o que efetivamente acontece no jogo. Na prática, o Corinthians foi num 5-3-2, fez uma linha de 5, né? Os 2 laterais não são alas, são laterais mesmos. E justamente com 3 zagueiros. E aí a gente vê que o time ficou mais na defensiva, dando muito campo, muito espaço para o Flamengo, que aproveitou bem. Só não fez tantos gols quanto poderia ter feito, mas abriu o placar com o Pedro, dominou especialmente o primeiro tempo. Um amasso no primeiro tempo. A verdade é essa, Loirão. Passou o carro. Foi um amasso. O que o Flamengo fez no comecinho, principalmente ali até os 30 minutos do primeiro tempo,
foi um amasso. O Corinthians estava assim, irreconhecível, a gente via um Corinthians até em algum momento propondo o jogo em outras oportunidades, mas no jogo contra o Flamengo eu não sei se foi o nervosismo, não sei se foi a falta do Ranieri ali no meio de campo, que é o cara que dá um pouco mais de proteção, né, para o sistema defensivo e até também tem uma boa saída de bola. Não sei se essa ausência pesou muito nesse meio de campo, porque o Flamengo nos primeiros 30 minutos amassou o Corinthians. O Corinthians foi irreconhecível. Depois do gol, o Corinthians começou a tentar sair um pouquinho mais para o jogo, mas o contexto geral da partida, o Flamengo mereceu bem a vitória. A gente estava comentando aqui, por exemplo, numa defesa do Carlos Miguel, num chute do Cebolinha, uma defesaça. No gol do Pedro, para mim, ele falha. O Carlos Miguel, para mim, falha. É uma bola defensável. Ele já fez muito, nesses 5 ou 6 jogos que ele está jogando como titular, já fez ótimas defesas, mas especificamente na finalização do Pedro no gol, para mim, ele falha. Então, foi um Corinthians muito diferente do que a gente vinha acompanhando nas últimas rodadas. Falando do Flamengo, que dá um basta, pelo menos momentâneo, nessa crise que se formava, na pressão para cima do Tite, especialmente. E a gente viu um time que o Pedro teve que sair no intervalo, tem que ver se a contusão é séria, se é problema para a Libertadores, mas é um jogador que normalmente, quando tem a chance, vai lá e aproveita. E o Lohan foi o substituto escolhido pelo Tite pro Arrascaeta. O Arrascaeta jogou muito. Foi talvez o grande nome da partida, muito, pela assistência e pelo gol. Jogou muito, personalidade, pisa na bola, busca o drible, quebra linhas, pisa na área, faz gol. Obviamente a gente tem que dar o crédito também pro Kaká, que ele tenta sair jogando numa situação completamente desnecessária. Ele poderia recuar a bola pro goleiro, o Gerson pressiona. E aí sai em velocidade, aí vem essa grata surpresa, né? Porque é um jogador que mostra uma personalidade. Eu acho que o Tite provavelmente deve dar muito mais oportunidade para ele e possivelmente jogando da forma que ele está jogando, é mais um jovem jogador que provavelmente vai para o futebol europeu. Afirmar que vocês não viram nada assim, né? Porque realmente a qualidade que esse moleque tem é indiscutível. Um jogador da idade que ele tem, nem parece que ele tem 17 anos, parece um jogador bem mais velho. Tenho certeza que ele vai ter um futuro brilhante aí, não só no Flamengo e na Europa também. E quero falar com vocês também do Flamengo. Lohan, Chico Garcia, assistência e um gol. Ele que tem 17 anos, usa a camisa 19, e a gente viu um garoto brilhando. Fora isso, o Pedro com a sua efetividade, que depois foi substituído no intervalo. Ele sentiu o adutor e aí o Gabigol entrou no segundo tempo, mas o Lohan, assim, a gente está falando de um cara de 17 anos que entra no meio-campo do Flamengo para ser o armador. No lugar do Arrascaeta. No lugar do Arrascaeta, assim, e botou o jogo no bolso. Joga muito. Porque o Corinthians estava com 3 zagueiros e o primeiro gol que ele encontra, o passe para o Pedro, é um passe de quem enxerga o jogo. Tudo bem que o Corinthians ali errou na marcação, no encaixe ali, mas ele encontra um passe maravilhoso. E depois rouba a bola, toca pro Gerson, acompanha a jogada, faz um gol no Carlos Miguel, que não é fácil, né? O Carlos Miguel gigante daquele jeito. Ele tira do Carlos Miguel como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Que jogo fez esse menino? Eu acho assim... O Arrasca é um craque, né? Mas o Tite vai ter trabalho. Eu posso estar enganado, eu acho que... E não entra o mérito do Tite, tão criticado, apanhou muito nos últimos jogos, verdade. E com razão. E com razão. Porque, na minha opinião, das 6 partidas do Campeonato Brasileiro, a melhor exibição que o Flamengo teve foi essa. Claro. Jogou, envolveu o adversário, sentiu a vontade, aproveitou o Maracanã e a torcida, mais de 56 mil torcedores no Maracanã. Mas pegou um time que não marcou no meio de campo, um time completamente relaxado. Mas é um clássico nacional, um dos maiores torcidas do time que a torcida... Mas ele botou o time, Flamengo. Ele botou o De La Cruz mais como segundo homem. Colocou o De La Cruz no lugar dele, foi legal isso. Agora, é o seguinte, e a torcida do Flamengo ignorou totalmente o placar do jogo. A torcida do Flamengo gritou, é quarta-feira. Eu poderia ter saído pelo menos com os 2-3-0. Pelo que jogou no primeiro tempo. E aí, claro que agradou o torcedor rubro-negro. Agora, é um Flamengo que ainda precisa mostrar, principalmente na Libertadores, que ele está em terceiro no grupo. É inaceitável em qualquer fase dessa Libertadores o Flamengo ficar em terceiro num grupo onde Bolívar e Palestino estão na frente dele. Quarta-feira, esse jogo foi muito importante para isso. Para dar ânimo, confiança pro time do Flamengo para quarta-feira. Quarta-feira não pode ter medinho de jogar. Quarta-feira o Flamengo tem que jogar, tem que atacar. Se for possível, até golear o Bolívar no Maracanã. Não é impossível, não. Eu sei que vocês dizem que o Bolívar tem um bom time, mas o time do Flamengo é muito melhor que o Bolívar, principalmente fora da altitude. Então, pode ser um divisor de águas. Ganhou do Corinthians, segundo tempo não foi tão bom, o Corinthians poderia até ter empatado. O Rossi salvou o Flamengo. Agora, se um jogo contra o Bolívar, o Flamengo joga com o Maracanã lotado e consegue praticamente a classificação, aí
já é um alívio, sim. Aí sim, eu acho que esse jogo deu paz pro Tite. Eu jamais imaginei falar algo deste tipo. Mas, minha gente, eu acredito que pela primeira vez, desde 2019, no mês de janeiro, quando ele chegou ao Flamengo, e de lá para cá, ele se tornou, na minha opinião, o principal jogador da engrenagem rubro-negra, porque ele, com as suas assistências, com os seus passes, com as suas jogadas e com os muitos gols que fez também, ele ajudou o Flamengo em inúmeras oportunidades e decidiu jogos e também campeonatos. Estou falando de Arrascaeta. Mas Arrascaeta, de 3 anos para cá, de 2021 para cá, ele vem sofrendo continuamente com lesões. Agora, por exemplo, está se recuperando de uma lesão. E aí o Tite encaixa na posição do Arrascaeta e coloca o De La Cruz um pouco mais atrás, onde ele é o cara. O Tite encaixa na posição do Arrascaeta um garoto que realmente vai mostrando que tem muitos recursos, muita qualidade. Como a galera brinca no videogame e fala com o Lohan é um apelão. É mais uma joia com um potencial muito grande que está surgindo no Flamengo. A ponto de ameaçar a titularidade do Arrascaeta. O debochado está em perigo, hein? E isso é ótimo. Isso é excelente. Nada como ter concorrência na vida. O Arrascaeta, desde que ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, ele é absoluto. Ele é intocável. Ninguém, em sã consciência, imagina tirar o Arrascaeta do time. Só que agora, minha gente, o tempo passou, muitas lesões, ele não está podendo jogar toda hora e o Flamengo está encontrando um monstrinho de 17 anos que é um jogador que tem muita qualidade e que encaixou bem no time com o Gerson, com o De La Cruz, com o Pedro e com o Cebolinha, que é o Lohan. Eu duvido que o Tite vai tirar o Lohan do time na quarta-feira contra o Bolívar. Eu duvido. Ele não vai fazer isso. Até porque ele mesmo já elogiou muito o Lohan. O Lohan joga muito. E a atuação de ontem do Lohan, num jogo grande, contra o Corinthians, no Maracanã, Campeonato Brasileiro, é um jogo para se firmar. É um jogo para ganhar moral. É um jogo para dizer o seguinte: chefe, eu sou uma realidade. Entrei no páreo. Como é que vai fazer agora para tirar o Lohan do time? Não dá para tirar o Lohan do time, neste momento. E aí, como é que vai fazer? Porque o Gerson está bem aqui pela direita. O De La Cruz é brincadeira. A formiga atômica do Flamengo é diferente. Ele é um cara que corre o campo todo e tem muita qualidade com a bola no pé, não vai sair do time. O Alan está melhorando. O Cebolinha é titular absoluto. O Pedro está machucado. Não sei se joga quarta-feira, provavelmente não, mas tem Gabigol voltando, que é um cara da posição dele. O Arrascaeta, que está se recuperando de lesão e não sei se estará 100%, ele vai ficar no banco, gente. Ele vai ficar no banco. É óbvio que ele é uma opção excepcional. Arrascaeta é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Mas essa situação criada pelo Tite, aliás, elogios ao Tite, hein? O Lohan é mérito do Tite. Se o Flamengo hoje está com uma joia surgindo com um potencial incrível, honrando aquela tradição lá, craque, que o Flamengo faz em casa, mérito do Tite. Enxergou esse moleque e falou: esse garoto é bom, hein? É diferente. E ele está provando que ele é diferente mesmo. E está botando no time. Então, aquela história de que o Flamengo precisava ter alguém para revezar com o Arrascaeta, contratar alguém para colocar no lugar do Arrascaeta quando ele não pudesse jogar, arrumou. E estava em casa. E eu vou te falar um negócio. Voltando de lesão do jeito que está, se o Arrascaeta não melhorar o seu rendimento,
e não parar de se machucar, já era. O debochado vai para o banco. Ih, rapaz, eu nunca imaginei falar isso, hein? Mas está se desenhando. Aliás, eu vou falar um negócio para vocês também que é incrível. As duas melhores partidas que o Flamengo fez recentemente, pós-campeonato carioca, foram sem o Arrascaeta. Contra o São Paulo no Maracanã, quando o Flamengo dominou boa parte do jogo e levou sufoco no final, e contra o Corinthians no Maracanã ontem. O Arrascaeta não estava em campo. Então é o seguinte, Arrascaeta é craque? É craque. Arrascaeta está na história do Flamengo? Inegável. Arrascaeta é decisivo, ele é um monstro, claro, mas tem que jogar, né? Não pode viver só do que já fez, tem que continuar fazendo todo dia. Se continuar se machucando, se continuar com limitações, né, na parte física, muito frágil e se machucando, e com um moleque desse voando aí, o apelão, o Rugal, é o rei das lutas e tal, a galera chama ele de Rugal. O Rugal, o apelão, do jeito que ele está jogando, 17 anos, vai fazer como para tirar do time? Então, meus amigos, se hoje nós já estamos vendo Gabigol e Bruno Henrique como reservas do Flamengo, porque eles são reservas do Flamengo. O Bruno Henrique, ele não é mais titular absoluto do Flamengo. O Gabigol nem se fala. O Arrascaeta pode estar tomando o caminho do banco, hein? E aí é o ponto final definitivo do time de 2019. Porque o Arrascaeta e o Gerson eram os sobreviventes do time de 2019. Mas essa situação toda que eu estou citando aqui pode estar fazendo com que o grande Georgian Arrascaeta, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, se ele não melhorar o rendimento e não parar de se machucar, vai para o banco. Aliás, é um privilégio do Tite, né? Vai olhar para trás e vai falar, pô, Arrasca, vem cá. Porra, quem não queria ter isso? Você tem uma chance de contar com um cara como Arrascaeta, mas nesse momento, por exemplo, a quarta-feira, eu já falei isso aqui, vai tirar quem para botar o Arrascaeta? Depois de uma atuação dessa. Então, vem até a calhar essa recuperação do Arrascaeta. Ainda não está 100%, fica no banco, se precisar entra durante o jogo, porque não vai dar para tirar não o moleque, o apelão, o Lohan. Concorda comigo? E aí? O debochado vai virar opção no banco. Quem diria, será que isso vai acontecer? Pô, o Arrascaeta é um deboche, ele joga muito. Não sei, não.